Revelado. O tocante encontro entre a viúva e o fazendeiro que transformou vidas em uma noite. Ana acordou naquela manhã como quem levanta de um pesadelo constante. O café fresco exalava um aroma familiar que a fazia sentir um leve conforto em meio à dor de sua perda. A casa em Santa Luzia, que antes pulsava com a risada do marido falecido, agora era só um eco distante. Os filhos, com a energia própria da juventude, se apressavam para a escola. Mas a atenção de Ana estava presa em memórias, como um filme que não queria parar de rodar. As risadas infantis pareciam uma tortura. Cada risada de seu filho a fazia lembrar do sorriso que tanto amava. No entanto, anos se passaram e a vida não parou, mesmo que ela quisesse. Ana trabalhava como costureira em um pequeno ateliê da cidade. Entre linhas e agulhas, havia momentos em que a costura se tornava uma terapia, mas também a lembrança do esforço incessante para dar aos filhos tudo o que ela podia. Aquela rotina a consumia, mas ela não podia desistir. Era a luta diária de uma mãe que se desdobrava entre os papéis de pai e mãe. O fim de semana, no entanto, trazia a festa de colheita, um evento aguardado por todos. Ana hesitou, mas algo dentro dela a puxava. Se a vida é uma batalha, por que não aproveitar o que ela tem de melhor? Pensou, e decidiu ir. Ao chegar, as cores e sons da festa a invadiram, mas por um instante se perdeu em seu mundo solitário. Até que viu Jorge. Ele era um homem grande, bem apessoado, e seu olhar estava tão carregado de dores quanto o dela. Jorge, o respeitado fazendeiro local, também era uma alma perdida, enfrentando a ausência da esposa que se foi. Olhares tímidos se cruzaram, como se dois barcos à deriva se encontrassem em um mar sem fim. E ali estavam eles, trocando histórias de amores que se apagaram, cada risada nervosa conectando suas vidas de maneira imprevista. Mas antes que o momento mágico se solidificasse, a cidade começou a sussurrar. A tensão ficou evidente quando algumas vozes começaram a montar um julgamento que pairava sobre eles como uma nuvem escura. Uma viúva e um fazendeiro. O que o povo vai pensar? Ana se perguntava. Jorge, ao lado, estava atormentado com a mesma dúvida. Devo arriscar abrir meu coração de novo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A noite continuava, a música animada ecoava e enquanto dançavam, a conexão entre eles crescia a cada passo. Jorge fez uma proposta para Ana. Vamos esquecer um pouco isso tudo e apenas aproveitar este momento. E no fundo, Ana queria mesmo, mas o peso da responsabilidade sempre colocava âncoras em seu coração. Seria justo dar um passo em direção a essa nova porta que se abria em sua vida, mesmo que isso significasse arriscar a aprovação da cidade que tanto amava. A incerteza estava prestes a se concretizar. De repente, uma situação inesperada aconteceu. Jorge, em um ato de espontaneidade, defendeu Ana de um grupo que murmura atrás deles, colocando-se entre ela e a crítica. Ela é uma guerreira, não merece isso, ele exclamou, e o mundo ao redor deles pareceu parar por um instante. O coração de Ana disparou. Seria esse o momento em que tudo mudaria? Estariam prontos para quebrar as barreiras da sociedade? Assim, o eco da música de festa começou a misturar-se com os batimentos acelerados de seus corações. Um misto de esperança e medo, perguntando-se, o que aconteceria com eles agora? Seria possível que o amor renascesse de suas cinzas, ou as vozes da cidade seriam mais fortes do que os sentimentos que estavam florescendo entre eles? Ana sentiu o calor do momento envolvê-la como um abraço apertado. Jorge, com sua firmeza, fez as vozes irritantes parecerem distantes, quase inaudíveis. O olhar dele era um porto seguro em meio à tempestade de dúvidas que furava seu peito. Por um instante,
A música era tudo o que importava, e a dança se tornava um universo particular, onde os dois navegavam em uma conexão que desafiava a lógica. Enquanto rodopiavam e se deixavam levar pelo ritmo, Ana percebeu que sua defesa não era apenas por ela, mas por ambos. Ele se importa comigo, pensou. A sensação era nova, um sopro de vida que fazia seu coração pulsar de forma vibrante, quase como se estivesse acordando de um longo sono. Mas a realidade sempre voltava, como uma sombra que não a deixava em paz. O olhar da cidade, repleto de curiosidade e crítica, pesava como uma pedra na sua consciência. Ana queria apenas ser feliz, mas a verdade é que renascer do luto era mais complicado do que apenas dançar. E se isso tudo acabar em dor novamente? Ela refletia, enquanto um sorriso tímido surgia em seu rosto ao olhar para Jorge. Eu só queria ser livre, murmurou para si mesma, agora perdida entre a música e as memórias que insistiam em retornar. Jorge dançou mais perto, e a proximidade trouxe um misto de segurança e medo. Ele estava vivendo um dilema semelhante, a necessidade de se abrir para o amor novamente, mas também o peso do que ele deixou para trás. As danças eram como uma troca silenciosa de segredos, onde cada passo os aproximava mais. As horas passaram, e as luzes da festa começaram a diminuírem. Ana percebeu que o encanto estava prestes a se quebrar. O mundo exterior, com sua realidade implacável, estava prestes a invadir o pequeno refúgio que haviam encontrado. Precisamos conversar, Jorge disse de repente, puxando-a para um canto mais tranquilo. O tom firme em sua voz despertou angústia. O que ele queria? Uma parte dela se sentia preparada para enfrentar qualquer coisa, mas outra parte desejava voltar para a segurança da rotina. Sobre o que aconteceu aqui, ele hesitou, e Ana mordeu o lábio buscando coragem. Sabia que aquele momento definiria o futuro. Poderia ser um fim ou um novo começo, e a pressão das expectativas da cidade estava prestes a desabar sobre eles. Jorge, eu não sei se estou pronta. Ana olhou para o chão, sentindo a ansiedade crescendo dentro dela. O que seria ser feliz de novo? O que os filhos pensariam? Havia tanta coisa em jogo que seu coração apertava, quase como se estivesse em um ciclo sem fim de medos. Eu sei que as pessoas falam. Jorge começou, sua voz suave, mas firme. Mas eu sinto algo especial com você. Não posso ignorar isso. Não posso deixar que o que os outros pensam decida o que devemos sentir. Seu olhar era intenso, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a adrenalina de um novo amor se misturando com a insegurança. Ana olhou nos olhos de Jorge, seus medos e esperanças dançando no espaço entre eles. Havia uma centelha ali, uma mensagem silenciosa que dizia que talvez, apenas talvez, valesse a pena arriscar. Então, ela respirou fundo. Mas e se tudo isso der errado? Questionou a voz tremendo. E se a dor voltar? O silêncio se instalou, e uma fração de segundo pareceu uma eternidade. Jorge tomou um passo em sua direção, quebrando a barreira invisível que ainda os separava. Eu não sei, Ana, mas eu estou disposto a descobrir contigo. O coração dela acelerou novamente, e a dúvida e esperança dançaram em seu peito. Estariam realmente prontos para romper as correntes que os prendiam a um passado doloroso? Ana olhou mais uma vez para Jorge, seu rosto iluminado pela luz bruxuleante das lanternas ao redor. A cidade, com suas vozes, lamúrias e julgamentos, ficava atrás deles. O que restava era o pulsar de uma chance. Mas a pergunta permanecia. Conseguiriam enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também a expectativa do futuro? Enquanto um novo dia começava a se desenhar lá fora, o que parecia promissor se tornava incerto. Seria possível se permitir amar de novo, ou estavam apenas criando mais feridas a serem tratadas? E naquela dança entre o desejo e o medo, o que realmente estava em jogo? As primeiras luzes do amanhecer filtravam-se entre as árvores, colorindo o céu com matizes de rosa e laranja, como se quisessem abafar a insegurança que ainda pairava sobre Ana e Jorge. O frescor do ar matinal invadia os pulmões deles, trazendo uma nova perspectiva, uma segunda chance em forma de respiração. Eu nunca pensei que poderia me sentir assim novamente. Ana quebrou o silêncio, suas palavras saindo hesitantes,
mas carregadas de sinceridade. Jorge a observava atentamente, como se estivesse guardando cada emoção que transparecia em seu rosto. Se houver um caminho que nos leve até um lugar onde as feridas se curam, ele perguntou, com a voz quase lendo seu pensamento. Eu não quero só ser seu refúgio por uma noite. Eu quero construir um futuro, mesmo que isso signifique enfrentar as críticas de cabeça erguida. Ana franziu a testa, refletindo. Ela sabia que as opiniões de quem estava à sua volta poderiam ser implacáveis, assim como a cidade, que soltava seus resquícios de julgamentos ao menor sinal de fraqueza. Mas havia algo na determinação de Jorge que a fazia sentir uma chama de coragem se acender dentro dela. Você realmente acha que conseguiríamos? Que seguir em frente é uma opção real? Ana se permitiu perguntar. A vulnerabilidade em sua voz era palpável, e Jorge sentiu um impulso de se aproximar mais, quase como um instinto protetor. Sim, respondeu ele, com a certeza de quem já enfrentou tempestades e saiu mais forte. A vida é cheia de riscos, Ana. Desde que nos conhecemos, sempre percebi que havia uma força em você que poderia levar os dois a lugares incríveis. Ana sorriu timidamente, sua esperança parecendo frágil, mas viva. Eu só não quero que você se machuque por causa de mim. Meu passado ainda pesa e eu não gostaria de arrastar você para o fundo do poço. Eu não vou me afastar, Jorge assegurou, sua mão formando um carinho suave sob o queixo dela, subindo até seus cabelos. Mas você precisa decidir o que quer, e eu quero saber. Você quer arriscar? Desfrutar de uma nova dança? Desvendar um novo amor? Ou prefere continuar presa ao que já passou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Para Ana, parecia que o tempo havia parado. E todos os seus medos, expectativas e lembranças caóticas se reuniram em um único ponto no seu coração. Ela sabia que a resposta não era simples, que cada escolha implicava consequências. Eu quero, Jorge, mas tudo isso me assusta, ela confessou em um sussurro, o som quase perdido nas brisas da manhã. Sentir medo é normal, Ana, mas permitir-se sentir a alegria também é um ato de coragem. Vamos juntos, e se o medo aparecer, olharemos para ele e faremos frente. Ana o encarou, seus olhos brilhando com a promessa de algo novo. A conexão entre eles se fortaleceu naqueles momentos. Havia ali um compromisso, mesmo sem uma palavra oficialmente dita. E pelo que ela sentia, talvez fosse possível pegar aquele fio de esperança e transformá-lo em algo real. A cidade, ainda dormindo, não sabia que duas almas estavam se unindo para desafiar o que era considerado um fim. Mas antes que pudessem se perder nesse novo começo, um grupo de amigos se aproximou, risadas e brincadeiras, quebrando a atmosfera delicada que havia entre os dois. Ei, o que está rolando aqui? Um deles gritou, interrompendo o momento. O coração de Ana disparou. O passado estava prestes a se manifestar novamente. Olhando para Jorge, sua expressão era de um sorriso hesitante, mas o brilho em seus olhos era claro. Vamos enfrentar juntos, parecia dizer. Mas Ana sabia que aqueles momentos de paz que estavam construindo poderiam ser abalados pelas opiniões alheias. Como ela se manteria firme quando a realidade começasse a bater à porta? E o que aconteceria se a vida os forçasse a decidir entre o que realmente queriam e o que o mundo esperava deles? Assim, enquanto os primeiros raios de sol iluminavam as sombras do passado, uma nova batalha estava prestes a começar. O grupo de amigos se aproximou, suas vozes autoastradas e risadas parecendo ecoar em um tom de despreocupação que contrastava com a tensão que se acumulava no peito de Ana. Era como se a realidade tivesse invadido seu momento com Jorge, trazendo consigo sombras do passado, que ela esforçava-se para manter a distância. Oi, Ana. O que você está fazendo tão perto do lago às 6 da manhã? Perguntou Luísa, uma amiga de longa data, com um sorriso travesso, mas que rapidamente se diluiu ao notar a seriedade no rosto dela. E o Jorge? Que surpresa! Jorge sentiu um frio na barriga. Ele não sabia se era pelo olhar curioso que se formou entre os amigos ou pela responsabilidade que sentia, a pressão de fazer tudo certo, de não deixar Ana voltar a um lugar escuro. Não é nada, só estávamos conversando, Ana respondeu, tentando transmitir descontração.
mas a hesitação em sua voz denunciava sua vulnerabilidade. Conversando parece mais um momento romântico do que uma conversa boba, disse Bruno sorridente, sem perceber a paixão que nascia entre eles, apenas rindo como um espectador casual da cinemática da vida dos outros. Ana sentiu seu rosto esquentar. Não era só o que Bruno dizia, mas a forma como a vulnerabilidade dela era exposta, como a lupa do olhar dos amigos intensificava suas inseguranças. Vamos sim, vamos embora. E quem sabe tomamos um café. Olha só, já são 6 horas e meu estômago está roncando. Ana disse tentando mudar de assunto, ainda olhando para Jorge, como se tomasse coragem para uma proposta silenciosa. Eu vou sim, ele disse rápido, sentindo a necessidade de não deixar que Ana se sentisse pressionada. O momento que viveram poderia ser só deles, mas a maré da vida estava prestes a entrar em cena. O grupo começou a se afastar, dando início a um animado bate-papo. Mas Ana e Jorge ficaram um pouco para trás, sussurros entre eles como células de um universo particular. Você se importou com o que eles disseram? Jorge perguntou, visível preocupação em seu tom. Eu só não sei se estou pronta. As coisas andam tão intensas. Por que a vida tem que ser tão confusa? Ana disse, olhando para o chão, as palavras saindo em uma onda de fragilidade. Parece que nesse momento eu quero avançar, mas essas vozes na minha cabeça insistem em me puxar de volta. Mas você não está sozinha, Ana. Lembre-se, eu estou aqui, Jorge reafirmou, olhando-a nos olhos, transmitindo segurança. Ana respirou fundo, absorvendo a conexão que não era apenas um contato físico, mas um laço de coragem e apoio que crescia entre eles. A incerteza ainda estava lá, mas Jorge parecia ser a âncora que ela precisava. Inesperadamente, uma mensagem no celular de Jorge fez o momento se romper. Era uma notificação de um grupo de amigos, alguém mencionando algo que ele não havia considerado antes. Olha isso, ele disse, a expressão mudando. Sabe aquela história sobre um tal de empresário que está investindo em um projeto comunitário melhor, colocando todos os problemas em pauta? Parece que a cidade terá uma reunião sobre isso amanhã à noite. A única coisa é que precisa de alguém para se posicionar publicamente sobre as escolhas. Ana se sentiu tensa. Era mais um envolvimento que envolvia a cidade, o passado dela e a capacidade de lidar com a imagem que a cercava. Era algo que pode ser transformador, mas que também trazia consigo o peso das expectativas e olhares alheios. Eu não sei se estou pronta. O que você acha? A insegurança estava visível em seu olhar, enquanto Jorge ponderava. Talvez essa seja a sua chance de decidir qual é o seu lugar de verdade. Você pode escolher se afastar ou se engajar, mas só você pode decidir. Aquelas palavras deixaram Ana em um dilema interno. Ela sabia que essa era uma oportunidade, mas o medo do que isso poderia desencadear no seu interior a fez hesitar. O que acontecerá se o seu passado surgir dessa nova confrontação? Assim, entre o risco e a esperança, Ana olhou nos olhos de Jorge, onde encontrou um reflexo da batalha que fervilhava dentro dela. A decisão estava se aproximando e ela precisava enfrentá-la de frente. E assim, com a cidade fervilhando ao redor deles, um novo dilema se instaurava. Estariam Ana e Jorge prontos para enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os desafios que o futuro reserva? O que aconteceria na reunião e como suas escolhas mudariam seus destinos? Ana caminhou em silêncio, o peso das palavras de Jorge ressoando em sua mente. A decisão de se envolver, de se expor novamente, estava sempre ali, rodeada de incertezas. As vozes dos amigos ecoavam na sua cabeça, mas agora, entrelaçadas, estavam as lembranças de um passado que ela não conseguia deixar para trás. Oi, Ana, cadê você? Luísa chamou já próxima à cafeteria, interrompendo seus pensamentos. O aroma forte do café e o barulho da máquina de expresso pareciam contrastar com a tempestade interna que Ana enfrentava. O grupo estava animado, mas a jovem mal ouvia as conversas alheias. Ela sentia um peso no estômago, como se aquela reunião fosse algo além de um simples ato de cidadania. Tentar se distrair ao ouvir os amigos conversarem sobre seus planos para o fim de semana não estava funcionando. Ana olhou para Jorge,
que estava ao seu lado e tinha um olhar compreensivo. Ele pegou a mão dela, envolvendo os dedos, um toque que parecia fortalecer sua coragem. Você ainda está pensando na reunião? A voz de Jorge a trouxe de volta à realidade. Ela assentiu, preocupada. O que você está sentindo? É complicado. Eu quero fazer algo, me envolver, mas e se eu falhar? E se, na minha tentativa de ajudar, eu acabar puxando tudo para baixo de novo? Sua voz tremia, a vulnerabilidade transparecendo. A simpleza de um café tornava-se palco de grandes dilemas. Ele deu um sorriso suave, como se tentasse iluminar a escuridão que havia se instalado dentro dela. Ana, o importante é querer. Você tem um coração enorme, e isso já é um passo enorme. A mudança começa com pequenas ações. Ela sorriu de volta. Aquela frase tocou um ponto delicado dentro dela, mas depois as palavras de Jorge relembraram a tensão que tinha se acumulado antes. Havia algo mais que a preocupava. E se as pessoas que forem lá tiverem expectativas de algo maior? Ana olhou pelo vidro da cafeteria, observando a cidade agitada lá fora. O que vai acontecer se eu não atender a essa expectativa? Esse é o dilema de todo mundo, não é? Você precisa se perguntar o que realmente deseja. Se você quer fazer alguma diferença, então faça isso por você. Ana respirou fundo. Ela sabia que tinha algo a dizer, algo que poderia impactar outras pessoas, mas a ideia de expor seus sentimentos era aterrorizante. Naquele momento, ela percebeu que a luta não era contra os outros, mas contra seus próprios medos. De repente, um grupo barulhento entrou na cafeteria, trazendo uma avalanche de risos e energia. Entre eles estava um dos participantes mais enérgicos daquele projeto em pauta, um amigo de infância que ela não via há anos. Eduardo sempre fora carismático e cheio de ideias, e agora estava cercado por pessoas que admiravam suas convicções. O coração de Ana disparou. Eduardo, ela sussurrou, a imagem de velhas lembranças assistindo a cena do outro lado do café. Você vai ficar bem? Jorge perguntou, preocupado, percebendo a mudança repentina no semblante de Ana. Eu vou. Preciso fazer isso, preciso me redimir. A determinação no olhar de Ana se acendeu. Ela sabia que não poderia fugir para sempre. Os fantasmas do passado não se dissipariam apenas com a distância. Então vamos lá. Entre no jogo, Ana. E lembre-se, seja você mesma, Jorge disse. Seu tom de encorajamento reforçou a confiança que ela estava começando a sentir. Com um último olhar para Jorge, Ana tomou coragem. A realidade estava ali, a oportunidade batendo à porta. Ela decidiu que não deixaria o medo dizer quem ela é. Enquanto se aproximava do grupo, o brilho dos olhos de Eduardo encontrou o dela, e ele se dirigiu a ela com um sorriso contagiante. Algo em suas expressões falava de conexão, de oportunidades perdidas e novos começos. Oi, Ana, quanto tempo? A voz familiar dele disparou lembranças e emoções conflitantes dentro dela. Mas por ora, ela precisaria enfrentar isso tudo. O que isso significaria para sua nova jornada? Assim, com a adrenalina batendo forte e o coração pulsando mais rápido, Ana se preparou para falar. A reunião é amanhã, preciso me preparar. O que será que vai acontecer? E com essa dúvida ainda no ar, a história de Ana estava prestes a ganhar um novo capítulo. As certezas, por mais difíceis que parecessem, poderiam se transformar em possibilidades, ou talvez em sementes de transformação. O olhar de Eduardo era como um farol que havia atravessado anos de nebulosa incerteza. Ana sentiu sua respiração acelerar enquanto ele se aproximava. O ambiente ao redor lentamente desapareceu, e tudo o que restou foi aquela conexão inesperada. As lembranças de velhas conversas nas tardes quentes de verão, onde tudo parecia mais simples, trouxeram calor a seu coração. Você está incrível, Eduardo exclamou sincero, fazendo com que Ana sentisse as bochechas ardendo de timidez. Obrigada, você também. Um grande líder agora, né? Uma pitada de ironia na voz dele a fez sorrir. Lembranças de brincadeiras e competições infantis ganharam vida em sua mente. No entanto, uma sombra de insegurança a fez hesitar. Enquanto se reconectavam, Eduardo começou a falar sobre a reunião.
Era claro que ele estava animado com as possibilidades de transformação que surgiriam dali. O brilho em seus olhos aquecia Ana, mas ao mesmo tempo, o medo de não corresponder a essas expectativas tornava-se um peso. Eu sempre admirei sua determinação, Ana. Você foi uma inspiração para muitos de nós, sabia? As palavras de Eduardo caíram como um suave tapete de conforto sob seus pés. Mas eu me sinto tão perdida. E se eu não conseguir impactar ninguém? E se tudo isso for em vão? A vulnerabilidade brotou na voz dela, e a angústia que a acompanhava nas últimas semanas veio à tona. Eduardo a olhou com intensidade. Às vezes, apenas ser você e compartilhar sua história já é o suficiente para mudar algo. Você não precisa ser perfeita. Cada um de nós traz algo único à mesa. Essa simples declaração ressoou dentro dela. Ana percebeu que não precisava carregar a responsabilidade de mudar tudo sozinha. O que tinha a oferecer era autêntico e valioso. Essa ideia alimentou seu espírito. Temos um papel importante nessa nova etapa. O que você propõe para a reunião? Ele questionou, piscando o olho e trazendo um sorriso aos lábios dela. Ana hesitou, mas a confiança que Jorge plantou na conversa anterior começou a florescer. Eu pensei em compartilhar um pouco sobre o que passei. Talvez inspire alguém que também esteja lutando. A voz dela estava firme e ela pôde sentir energia e emoção fluindo nela. Isso é incrível. Sua história é tão poderosa. Afinal, todos temos algo a aprender com as dificuldades. Eduardo sorriu, e Ana percebeu o quanto ele era genuíno e apaixonado, características que ela sempre admirou. Naquele instante, a tensão em seu coração começou a se dissolver. Havia um caminho à frente, e ela estava disposta a trilhá-lo. O apoio de amigos e a força dentro dela eram as chaves que abririam novas portas. Enquanto continuavam conversando, Ana se lembrou de como seu passado estava intrinsecamente ligado à força do futuro. Você pode me ajudar a me preparar? Perguntou, lançando um olhar esperançoso. Claro, vamos ensaiar amanhã cedo se você quiser. A energia será incrível, Eduardo respondeu, e a exuberância de sua proposta fez Ana sorrir. A expectativa crescia como uma chama acesa. O coração de Ana pulsava com a ideia de um recomeço, de se libertar de correntes invisíveis que a mantinham presa. Com novas motivações surgindo, tudo parecia mais possível. Contudo, enquanto conversava e ria ao lado de Eduardo e Jorge, um pensar profundo começou a ficar evidente. O que aconteceria quando a verdade dela viesse à luz? O que as pessoas realmente pensariam sobre seu doloroso passado? Ana respirou fundo, sentindo a ansiedade novamente, como se o abismo a chamasse. Eu realmente espero que eles estejam prontos para ouvir o que tenho a dizer. Um pensamento sombrio pairava no ar, um dilema que ainda não tinha uma resposta. Enquanto essa incerteza pairava, Ana decidiu que enfrentar seus medos era o único caminho. Levantou a cabeça, um novo olhar de determinação no rosto. O dia da reunião se aproximava, e ela estava determinada a transformar todo aquele peso em um testemunho de esperança. Mas no fundo de seu coração, uma pergunta inquietante ecoava. E se, ao compartilhar sua história, ela deixasse escapar algo que há muito tempo estava escondido? Algo que poderia mudar tudo? O sol começou a nascer, tingindo o céu de nuances laranja e rosa. Ana estava de pé em frente ao espelho, nervosa, respirando fundo enquanto ensaiava em sua mente tudo o que queria dizer. A imagem que refletia no vidro não era apenas uma mulher ansiosa, mas alguém pronta para se transformar. Enquanto pensava sobre as palavras que iriam preencher o ar na reunião, sentiu que cada respiração a conectava mais à sua essência. Eduardo chegou pontualmente, com um brilho no olhar e um sorriso que destacava as rugas de alegria em seu rosto. Bom dia, Ana. Está pronta para brilhar? Perguntou ele, quase brincando. Essa leveza parecia exatamente o que ela precisava naquele momento. Pronta, ou pelo menos tentando. Ana sorriu, um pouco insegura. Os dois se sentaram em uma sala vazia, longe dos olhares curiosos e do burburinho que começava a ganhar vida fora dali. Eduardo pegou sua mão e disse: Vamos fazer um exercício. Fale comigo como se fosse para a plateia, mas pense apenas em mim.
O que você sentiu quando decidiu vir para cá? Ela hesitou, mas a confiança irradiada por Eduardo era contagiosa. Eu me lembrei de todas as vezes que desejei ser ouvida, de dar voz às minhas experiências e ajudar quem passou por algo parecido. Esse desejo de conectar é muito mais forte que qualquer medo, sabe? Eduardo observou, admirando a sinceridade dela. Perfeito, você está falando com o coração. Não tenha medo do que vai sair. Cada palavra é uma oportunidade. Ana percebeu que a pressão estava diminuindo. Cada risada e troca de olhares era um lembrete de que alguém estava ao seu lado. E se as pessoas não se identificarem com a minha história? E se eu não for capaz de impactá-las? Questionou, a insegurança ainda sussurrando em sua mente. Cada história tem seu valor, Ana. Você vai tocar quem precisa ouvir suas palavras. E se alguns não compreenderem, isso não diminui a verdade que você traz. A sua luta é sua, e isso é algo impressionante. Ele disse com firmeza, e Ana se sentiu um pouco mais forte. Com o ensaio continuando, os minutos pareceram voar. Eduardo a incentivava, puxando-a para o foco da coragem, sempre lembrando-a que eram aliados nesta busca pela verdade. Ana começou a visualizar a sala cheia, rostos conhecidos e desconhecidos prestando atenção. Porém, enquanto se preparava, um pensamento a alcançou de novo, como uma brisa fria em um dia ensolarado. E se houver mais do que eu espero ao compartilhar essa dor? Essa inquietação se instalou em seu peito, transformando-se em um nó apertado. Ela simplesmente não sabia o que poderia brotar do fundo de sua história. Finalmente, o momento da reunião se aproximava. Os dois deixaram a sala e se dirigiram para o espaço onde as pessoas se reuniriam. A energia era palpável. Ana segurava o celular, a tela mostrando a contagem regressiva. O coração dela pulsava, misturando ansiedade e esperança. Simplesmente lembre-se, Ana, a verdade é um presente que só você pode dar. Está pronta? Eduardo perguntou, os olhos azuis transbordando apoio. Estou. Eu acho... A hesitação ainda estava ali, mas uma semente de determinação começava a brotar. Enquanto os dois entravam na sala, Ana fechou os olhos por um momento, agradecendo por estar cercada de pessoas que se importavam. No entanto, uma nova pergunta surgiu em sua mente, uma interrogação que poderia mudar tudo. E se, ao falar, algumas verdades não fossem apenas suas, mas de alguém que esteve ao seu lado durante todo esse tempo? Ana respirou fundo e entrou disposta a enfrentar cada palavra, mas o que teria que revelar poderia ser mais do que um simples relato. As luzes se apagaram e a sala se silenciou. O início de algo transformador estava prestes a acontecer. Ana respirou fundo, e quando as luzes brilhou, uma onda de calor tomou conta do seu corpo. O ambiente estava cheio, muitos rostos a observavam com expectativa. O microfone estava posicionado à sua frente, um pequeno cilindro negro que parecia ter o peso do mundo. Ao olhar os rostos, viu pessoas que nunca havia encontrado, mas também notou rostos familiares que trouxeram uma pequena onda de conforto. Ela deu um passo adiante, segurando o microfone com as duas mãos. O silêncio a envolveu, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Uma pontada de medo disparou, mas a memória do sorriso encorajador de Eduardo estava lá, forte e vibrante. Eu sou Ana, e estou aqui para compartilhar um pouco da minha história, mas, acima de tudo, para nos lembrar que todos nós temos nossas batalhas. Sua voz ecoou pela sala, e essa simples afirmação fez com que a tensão em seus ombros começasse a fluir. Os primeiros minutos foram desafiadores. Cada palavra parecia pesar, cada pausa arrastada. Lembrou-se de momentos difíceis, de perdas que a moldaram. A perda do amor da sua vida, de sua família e das expectativas que haviam ido junto. A verdade é que, por muito tempo, eu me senti sozinha. Alguém que não encontrava um propósito. Um suspiro desceu por sua garganta. Em vez de fraqueza, essa vulnerabilidade fazia com que sentisse uma força nova dentro de si. Enquanto falava, Ana começou a notar reações. Um homem na frente tinha os olhos cheios de água. Uma mulher à esquerda balançava a cabeça em reconhecimento. Aquilo a incentivou a continuar.
Conectar-se com as pessoas se tornou a minha missão. Cada história que ouvia me lembrava que mesmo na dor havia beleza, que mesmo perdendo ainda podemos encontrar um caminho. Eduardo acenou para ela de longe, sinalizando apoio. As palavras que Ana tinha ensaiado antes se transformaram em sentimentos autênticos. Ela não só estava contando a sua história, mas estava compartilhando um pouco do coração de cada um ali na sala. E, com isso, percebi que não estava só. A dor é parte da vida, mas também é uma ponte que pode nos unir. No auge de sua fala, algo inexplicável aconteceu. Uma emoção coletiva começou a fluir pela sala. Os rostos que a observavam tinham mudado. Agora eram testemunhas da sua jornada, e Ana viu lágrimas de compreensão e esperança. Todos perdemos algo, e todos temos a capacidade de recomeçar. Por mais difícil que pareça, as cicatrizes não definem a gente. Elas contam histórias de superação e resistência. Neste momento, o coração de Ana batia tão forte que parecia ecoar no ambiente. A insegurança já havia se dissipado, dando lugar a uma clareza que ela nunca tinha sentido. Essa reunião não é apenas sobre mim, mas sobre nós. Sobre como podemos nos apoiar e nos conectar em momentos difíceis. A sala, antes envolta em expectativa, agora transbordava em empatia. Aplaudiam de pé. Ana não conseguia conter as lágrimas, mas agora eram lágrimas de alegria, de libertação. Ela finalmente compreendeu que sua história não era apenas dela, mas de todos que estavam ali. Quando aplaudiram, uma mulher do fundo da sala se pôs de pé. Você representou tantas de nós, Ana. Obrigada por ter coragem de compartilhar. A voz dela trouxe um calor indescritível, e Ana percebeu que a mensagem tinha atravessado corações. Eduardo se aproximou dela com um sorriso triunfante, e o brilho nos olhos dela era inconfundível. Você viu? As pessoas estão se conectando com a sua luz. Mas enquanto a emoção tomava conta daquele momento de celebração e acolhimento, um pensamento assombrou Ana. E se a verdadeira transformação estivesse apenas começando? Nesse instante, novas vozes ecoaram pelo espaço, revelando histórias entrelaçadas com a dela. Mas ainda havia muito a ser descoberto. O que aconteceria a seguir? Sabendo que essa conexão poderia mudar tudo para cada um presente, Ana sentiu que o caminho apenas começava. Ana sentia as palmas quentes e vibrantes dos aplausos enfraquecerem aos poucos, mas sua mente não conseguia se desligar do que acaba de acontecer. Um turbilhão de emoções a invadia, e cada agradecimento que ecoava pelo auditório parecia acentuar a importância desse momento. O que ela nunca aguardou era que tudo isso fosse desencadear uma série de revelações. Enquanto o público aplaudia, ela observou um homem de jaqueta jeans escura. Ele estava parado em pé no fundo da sala, com os olhos fixos nela. O olhar dele era intenso, quase como se ela pudesse ver a história que ele carregava. O coração de Ana acelerou. Quem era ele? Que tipo de batalha poderia estar vivendo? Com o murmúrio das conversas se intensificando, à medida que as pessoas se aplaudiam, Ana fez questão de descer do palco e se dirigir até Eduardo, que a aguardava com um sorriso que brilhava como o sol. Mas antes que pudesse absorver completamente a alegria daquele momento, a mulher que se levantara anteriormente se aproximou com os olhos brilhantes. Você realmente tocou meu coração, Ana. Eu perdi meu marido há 1 ano e ainda estava perdida. Sua história me fez querer recomeçar. Inspirou algo em mim, ela disse, a voz embargada pela emoção. Ana sorriu, atravessada pela empatia. Obrigada por compartilhar isso comigo. Eu também tive meu momento de desespero. Juntos podemos nos ajudar a encontrar novos caminhos. Enquanto conversavam, o homem de jaqueta começou a se aproximar, seu andar firme, mas hesitante. Ao se aproximar, ele parou ao lado da mulher que estava com Ana. Desculpe a intromissão, mas eu só queria dizer que sua fala foi poderosa. Eu vi muitas pessoas se identificarem com você, fui tocado também. Sua voz era grave, mas havia um calor ali que imediatamente atraía a atenção. Ana o estudou com curiosidade. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Sou Lucas. Trabalho na zona rural. E as perdas são parte da minha vida também.
Vi minha terra ser levada por uma enchente, e eu achei que nunca mais conseguiria reerguer tudo. Ana sentiu um nó se formar na garganta. As palavras dele reverberavam em sua própria experiência. A perda é um peso muito grande, mas eu acredito que através de nossas histórias podemos encontrar um caminho de volta. Lucas assentiu com firmeza. Sim, histórias têm essa força. Uma vez que você começa a partilhá-las, percebe que não está sozinho. Parece que o fardo fica mais leve. Eduardo, que ouvira a conversa, se aproximou ainda mais. Ana, você percebeu o que está acontecendo aqui? As pessoas estão se conectando. Suas palavras desencadearam esse desejo de transformação. A sala, agora repleta de murmúrios, segredos e risadas contidas, parecia um terreno fértil para o renascimento. Ana, percebendo isso, tomou coragem e virou-se para a pequena multidão reunida ao redor. Se vocês se sentirem à vontade, que tal compartilharmos nossas histórias? Cada um de nós aqui tem algo a ensinar e aprender. Os olhos de todos brilharam. Havia expectativa, uma vontade de se abrir e tocar no que havia sido guardado por tanto tempo. O homem ao lado de Lucas estava agora em pé, sua expressão intensa. Eu perdi minha filha em um acidente de carro. Desde então, não só tentei me recuperar, mas também busquei maneiras de honrar a memória dela através do meu trabalho. Ao ouvir essa dor, Ana sentiu uma empatia tão profunda que quase não conseguia articular palavras. Ele estava prestes a revelar algo que poderia transformar não só a sua vida, mas a de todos ali presentes. Enquanto a sala se enchia de histórias que misturavam dor e esperança, Ana perguntou a si mesma: e se isso fosse apenas o começo de uma nova jornada de cura e amor? Todas aquelas vozes entrelaçadas não eram apenas relatos individuais. Eram convites a se reconectar com o que realmente importava. Com esse pensamento a rodear, Ana sabia que estava prestes a revelar não só novas histórias, mas também novas vidas. Quem sabe quantas vidas podemos mudar juntas? Vamos descobrir. Ana olhou ao redor e viu que algo especial estava acontecendo. As histórias se entrelaçavam como fios de um tecido, criando uma rede de apoio e solidariedade. Cada pessoa que se levantava, cada relato sussurrado pela sala, era uma forma de compartilhar dor, amor e transformação. O ambiente pulsava com emoções, e Ana sentiu que algo mágico estava surgindo ali. Ela respirou fundo. Sejamos a mudança que queremos ver, ela exclamou, e a sala ecoou com aplausos e gritos de entusiasmo. Vamos continuar contando nossas histórias. Cada voz importa. Cada experiência vivida nos torna mais fortes. Não estamos sozinhos. As palavras dela pareciam ecoar, despertando uma chama nos corações de todos. Lucas, agora mais à vontade, compartilhou. Depois da enchente, eu pensei que tinha perdido tudo. Mas com a ajuda dos meus vizinhos, plantamos novamente. Aprendi que as raízes do amor e da amizade sempre podem replanejar o futuro. A sinceridade dele ressoou em Ana, como um lembrete de que mesmo as cicatrizes abrem espaço para renovações. Uma mulher ao fundo se levantou. A vida me levou a lugares escuros após a perda do meu pai. A dor era uma parte de mim e eu não via saída. Mas ao ouvir vocês, percebo que existe uma essência na dor que nos une. O murmúrio de concordância tomou conta do ambiente. As lágrimas que escorriam pelos rostos eram como gotas de esperança, mostrando que havia beleza nas cicatrizes. Ana sentiu seu coração pulsar mais forte. Ela se adiantou com a voz firme. Não estamos aqui apenas para compartilhar nossas lutas, mas para inspirar um ao outro a seguir adiante. Para lembrarmos que a transformação começa no momento em que decidimos nos abrir. O entusiasmo deu lugar a um murmúrio de incentivo e apoio. Ana percebeu que aquelas palavras eram o início de um laço mais profundo. A sala estava se tornando um palco de transformação. Mulheres e homens, até mesmo jovens, compartilhavam suas vivências, criando um laço de empatia e renovação. Havia risos, lágrimas e até abraços espontâneos, e Ana percebeu que, ao dividirem suas histórias, cada um estava contribuindo para a cura do outro. Era como se o amor estivesse tomando forma e a conexão se tornasse palpável. Eduardo, olhando para Ana, sentiu uma admiração imensa. Olha o que você fez.
Você deu voz a uma onda de mudança. Esse é o poder que existe em você. Ana sorriu, mas a verdadeira felicidade estava na conexão que estava se formando ali, na sala e nos corações de todos os presentes. O clima era de celebração, e não havia apenas espaço para a dor, mas também para a alegria de um novo amanhecer. O grupo começou a discutir como poderiam se reunir novamente, planejar ações que ajudassem não só a si mesmos, mas também a comunidade. Ideias fervilhavam, grupos de apoio, projetos voluntários, atividades para compartilhar e difundir amor e esperança. Enquanto as vozes se misturavam em um coro de promessas e sonhos, Ana sentiu que havia encontrado um propósito renovado. As memórias da dor ainda estariam lá, mas agora, ao invés de a definirem, tornaram-se combustível para algo maior. Com um sorriso de gratidão, ela olhou para Jorge, que estava ao fundo com um brilho orgulho nos olhos. Ele sempre acreditou nela, e agora, mais do que nunca, ela acreditava em si mesma. Hannah levantou a mão e pediu silêncio. Vamos fazer um pacto, que sempre que nos sentirmos perdidos, vamos procurar um ao outro, que juntos seremos os faróis de luz uns dos outros. As palmas se uniram em apoio, e uma onda de energia percorreu a sala. Naquele dia, algo novo e belo ia germinar em Santa Luzia. As feridas não seriam mais uma marca de tristeza, mas sim um testemunho de força e união. E Ana percebeu que renascer era possível, que cada um poderia encontrar sua força e fazer a diferença na vida de alguém. As histórias de dor deram lugar a histórias de superação. E assim, naquela sala iluminada, em meio a risos, lágrimas e promessas, Ana e todos os outros selaram um novo começo. A transformação tinha começado. O amor floresceria e a vida, mesmo na sua simplicidade, encontraria novos e belos significados. Agora, se você se emocionou com este final, não deixe de fazer o que é certo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar esta mensagem de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o que você espera para o futuro dos personagens. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer isso. Cada pequena ação conta.